Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. As terças e sextas são aulas de passo a passo. Geralmente são peças fáceis de fazer, que gastam pouco material, boas de vender. E às quinta-feiras eu posto dicas de costura, dicas de técnicas, dicas de máquina, de acessórios, tá? Para facilitar a nossa vida. Hoje é uma terça-feira, né? E hoje vai ser um passo a passo. Se você está chegando agora, não me conhece, seja muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever e acionar o sininho, tá? Então, eu venho hoje com uma proposta de um barrado de pano de prato natalino, ó. Super bonitinho, com babados, tá? O ho, ho, ho aqui do Papai Noel, tá? Um Papai Noel com um coração, outro com uma estrelinha, bem bonitinho, fácil de fazer. Espero que vocês gostem de fazer. Gente, pano de prato vende o ano inteiro. Esse barradinho, ele é super bonitinho. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? É isso que nós vamos fazer hoje e vamos para fazer o nosso pano de prato. Nós vamos precisar, é óbvio, de um tecido para pano de prato. O tecido para o pano de prato, se você já compra ele embanhado, pronto, tem lugares que vendem, ele provavelmente vai vir com bainha nas 4 pontas. Você vai desfazer ou cortar a bainha nas laterais onde você vai colocar o barrado. Porque se você deixar a bainha, o barrado vai ficar muito grosso, o acabamento não vai ficar legal. Agora, se você, como eu, gosta de comprar o seu tecido para pano de prato, e para quem vende, eu oriento a fazer isso, porque acaba que dá um pouquinho mais de trabalho, que você vai ter que fazer as bainhas nas laterais. Mas, em compensação, a qualidade do seu produto vai ser melhor e você pode fazer o pano de prato do tamanho que você quiser, tá? Eu faço isso, eu compro tecido de pano de prato. Esse tecido vem com 70 centímetros de largura, tá? A cada metro dá para cortar 2 tecidos de pano de prato de 70 por 50, que é o tamanho padrão do meu pano de prato. É um pano de prato grande, tá? Então, é assim, se você compra o tecido, você vai fazer bainha nessas 2 laterais maiores. As 2 laterais menores, nós vamos colocar o barrado. Eu coloco os 2 barrados. O barrado que eu chamo de principal, que é o que vai mais enfeite, mais enfeitado, e o barrado secundário, que ele é mais estreito, e ele vem com um elinho de tecido para a dona de casa pendurar num ganchinho, num preguinho na sua cozinha, tá? Então, você vai precisar do seu pano de prato. Aí, agora eu vou dar a medida do barrado secundário, tá? O barrado secundário, ele no assim, nesse caso aqui, no assim, ele vai ter 6 centímetros, tá? E na largura, ele vai ser maior que o seu pano de prato. Ele vai ser maior que o seu pano de prato 3 centímetros, tá? Então, você vai medir o seu pano de prato, a largura, e vai acrescentar 3 centímetros. Se seu pano de prato tem 40 centímetros de largura, você vai cortar esse tecido do barrado com 43. No meu caso, tem 50 centímetros. Eu vou cortar com 53, tá? Que é justamente 1,5 centímetro de cada lado, que vai sobrar para a gente poder fazer o acabamento, ok? O elozinho, você vai cortar com 6 centímetros assim, de largura, e
12 assim. Você vai dobrar ele assim, ó, uma ponta para dentro, a outra para dentro. Aí depois você vai dobrar assim, ó, tá? Vai passar uma costura aqui e outra aqui. E tá pronto o seu elo, beleza? Agora o material do nosso barrado principal. O nosso barrado principal, ele vai ter no assim, na largura, ele vai ter o tamanho do seu pano de prato mais 3 centímetros, que é 1,5 centímetro para cada lado, tá? E no assim, ele vai ter 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Nós vamos fazer no barrado principal, nós vamos fazer um babado. O nosso babado, ele vai ter assim, ó, na largura, ele vai ter 15 centímetros, tá? E no assim, ó, ele vai ter o dobro da largura do seu pano de prato. Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer babados, seja o seu babado de prega ou franzido, para o babado ficar bonito, ele tem que ser o dobro do tamanho do local onde você vai colocar o babado, tá? Para ele ter o babado ficar bem bonitinho. Então, vai ser o dobro. Se o seu tecido de pano de prato na largura tiver 50 centímetros, você vai ter que cortar o seu babado com 1 metro, tá? Então, gente, aí nós vamos preparar agora o barrado secundário, tá? O que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui o nosso tecido e dar um pique, tá? Um pique é o quê? Você vai cortar a beiradinha, tá? Cortou, vai ficar assim, ó. Porque isso aqui é só para marcar o meio do tecido, para você centralizar o seu tecido. Aqui no seu tecido do barradinho, você vai, ó, dobrar meio centímetro e vincar. E se o seu tecido tiver uma direção, você vai dobrar, nesse caso assim, aqui, que esse barradinho é o menor que vai ficar em cima, né, penduradinho. Você vai dobrar na parte de baixo do seu desenho. Porque aqui, ó, as árvores de Natal tem árvore de Natal para cima e para baixo é indiferente. Mas se o seu tecido tem uma direção, você vai dobrar meio centímetro no pezinho do desenho, tá? No pezinho do desenho. Você vai dobrar ele ao meio. E dar um piquezinho aqui, ó, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai estabilizar o seu tecido aqui, ó, no pano de prato. Aí, você vai colocar pique com pique, o tecido seu do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do seu barrado com o avesso também para cima, tá? Pique com pique e vai alfinetar ele todo. Esse elo aqui, ó, que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão colocar ele aqui, ó, encostadinho do finalzinho da bainha, tá? Bota com a pontinha para fora, só para vocês visualizarem ele direitinho e saber que ele está sendo costurado. Assim, tá? Aí vocês vão colocar o tecido de vocês e estabilizar todo ele. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão levar para a máquina, vão fazer uma costura de um pé de máquina. Esse aqui é o seu pezinho de máquina. Você vai repousar ele aqui e vir costurando, margeando e nivelando ele sempre assim, ó. A borda do pé da máquina na pontinha do tecido, tá? Um pezinho de máquina. Nós vamos costurar isso aqui depois. Agora nós vamos para o outro lado.
O nosso tecido, vocês já viram, ele vai ter um babado. Então, nós temos que pregar primeiro o babado para depois botar o barrado, tá? Você vai dobrar o seu tecido de babado e dar um piquezinho no centro dele. Tá? E a mesma coisa vocês vão fazer com o tecido do pano de prato. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Quando vocês compram o pano de prato para fazer, ele vem com uma orelha, tá? Essa orelha, ela é muito grossa, mas ela é boa porque ela ajuda a selar o tecido, porque esse é um tecido que desfia muito. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar a orelha, mas não vai cortar toda, não. Você vai cortar e deixar 0,2, tá vendo? Porque assim o tecido vai continuar selado. Mesmo por dentro do barrado e tudo, não corre o risco de desfiar. Aí tá, fez um pique no tecido do pano de prato e fez um pique aqui no tecido do babado, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o avesso do nosso tecido para cima e nós vamos colocar o nosso babadinho aqui, pique com pique. Aí vocês vão alfinetar no meio, tá? E alfineta. Vocês vão botar a extremidade da ponta, que já tá com acabamento direitinho, porque o que eu fiz? Eu peguei o tecido do babado, ó. Eu dobrei ele assim ao meio, frente com frente, ó. E fiz um pezinho de máquina aqui, tá vendo? Nessa ponta e na extremidade de lá. Isso feito, eu, ó, voltei ele pra frente, passei direitinho e a pontinha do meu babado ficou com acabamento bonitinho. Porque esse é um babado com tecido duplo. Coisas de cozinha a gente lava muito, então é bom ter um babado mais firme, tá? Aí aqui, ó, aqui é a bainha, vocês vão encostar a ponta do seu babado na ponta da bainha, tá vendo? E vão alfinetar. Do outro lado, a mesma coisa, a ponta do seu babado na pontinha da bainha, tá? E vão alfinetar. Aí, o que vocês vão ter? Vão ter isto daqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que esse tecido aqui, você vai transformar em babado aqui. Esse tecido aqui, vocês vão transformar em babado aqui. Vocês podem fazer o babado franzido, vocês podem fazer o babado com pregas, vocês podem fazer o babado assim, ó, com 2 pregas grandonas, tá? Desse jeitinho aqui. Eu gosto de fazer preguinhas, tá? Então, o que eu faço? A partir do meio, eu vou... As pregas têm que ser sempre viradas para o mesmo lado, tá, gente? Então, o que eu faço? Ó, eu tô virando a minha preguinha para lá. Eu faço um beliscãozinho de 1 centímetro e viro o tecido e alfineto. Ó, eu faço uma outra preguinha aqui de 1 centímetro, viro e alfineto. É o seguinte, gente, você vai fazer do seu jeito, o jeito que você gosta de fazer. Tem gente que gosta da técnica de utilizar o garfo, tem gente que já vai direto na máquina fazendo. Eu gosto assim, alfinetando e fazendo aos poucos, porque aí eu vou ver se fica bem equilibrado os babados de um lado e de outro, tá? Eu acho que fica mais bonitinho.
aqui, ó, tá? Aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa desse outro lado aqui. O babado assim vai ficar a mesma quantidade de tecido de um lado e de outro, provavelmente a mesma quantidade de babado, tá? Depois disso feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos na máquina e vamos passar uma costura na pontinha desse tecido. É só uma costura de proteção, tá, gente? Cuidem na hora de fazer o babado para que ele fique assim, ó, na beiradinha. Nem sobrando e nem faltando. Aqui, ó, tá? Costurado, ó, tá vendo? Na beiradinha, tá? Bem na beiradinha. Eu costurei com linha branca porque assim dá para vocês verem, pelo menos a costura, ó, na beiradinha, tá vendo? E essa parte aqui vai ficar para dentro, também não vai aparecer, tá? Aí o que nós vamos fazer? Costuramos na beiradinha, agora nós vamos colocar o nosso barrado aqui em cima, tá? Então é assim, nós cortamos o nosso barrado com 12 centímetros assim, lembra? Então vocês vão dobrar meio centímetro e vincar, porque isso ajuda no acabamento, tá? Quando vocês forem dobrar, se o seu tecido tem um desenho, vocês vão dobrar a parte da cabeça do desenho, tá? Nesse caso aqui, nesse tecido principal, é na cabeça do desenho. O desenho tá em pezinho assim, você vai dobrar na cabecinha, tá? Aí você vai dobrar ele ao meio, dar um pique para ficar assim. Ó, o piquezinho aqui, tá? Você vai pegar o seu tecido, o avesso do tecido do pano de prato para cima ainda. Você vai localizar o seu pique aqui, ó, e vai colocar pique com pique, tá? E vai alfinetar. Todo ele alfinetado, direitinho, bonitinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pezinho de máquina, tá? Costurar um pezinho de máquina aqui. Com retrocesso no início, retrocesso no final. E tá aqui, ó, o barrado secundário costurado, ó. Um pezinho de máquina, retrocesso no início, no final. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar ele pro lado de lá. Mas antes disso, ó, tá vendo que ficou sobrando aqui esse pedaço do tecido que nós colocamos aqui, tá? O elozinho. Então, se esse tecido continuar aqui, na hora que você virar, o acabamento não vai ficar legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma cortada nele, tá? Se tiver algum excesso, você também pode dar uma cortada, tá? Tira os alfinetes, aí você vai colocar o seu tecido com a frente para cima e vai pegar o tecidinho que você costurou lá de trás. Com o ferro, porque todo acabamento a gente tem que fazer direitinho para ele ficar bem bonitinho. A gente tem que ajeitar ele no ferro. Ó. Nós vamos dobrar assim, ó, tá? Puxa e dobra. E nós vamos dar uma passada. Para que passar isso aqui, Glácia? Porque isso vai ajudar na hora de vocês virarem o tecido, tá? Amacia, para amaciar a costura de vocês. Amacia a linha que tá fazendo a costura. Você vai virar, né, pra cá. E vira, ó. Quando você passa, ele automaticamente, ele já praticamente vira no lugar certo, tá? Fica mais fácil. E vai ajudando com o ferro. Como nós já viramos essa pontinha aqui, o acabamento já vai ficar direitinho. Aqui na lateral, gente, eu vou ensinar para vocês como que eu faço. Ó, na lateral é assim, sobrou 1,5 cm, tá vendo?
ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão fixar essa parte de cima do pano de prato para não escapar. Vocês vão dobrar aqui, ó, bem rente ao tecido do pano de prato. O mais rente possível sem amassar a ponta dele, tá? Dobrou, vinca. Aí tá vincadinho aqui, né? Vincou, vocês só vão botar o vinco, ó. Tá vendo aqui o vinco? Só vão colocar o vinco pra dentro, ó. Só isso. E ele já vai cair certinho, tá vendo aqui? Ó, ele vai cair certinho. Ó. É só dobrar direitinho. Caso não seja, desfaz e vinca de novo. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Quando nós formos para a máquina, nós vamos fazer, ó, costurar aqui essa pontinha, aqui, aqui, rebater essa costura e aqui. Tá? Na outra ponta, nós já costuramos por cima do babado o barrado, né? Tá costuradinho, um pezinho de máquina. Ó. Se tiver algum excesso aqui, porque no começo pode ser que na hora tenha algum excesso, vocês retiram, tá? Com o seu pano de prato à frente para cima, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar essa parte aqui só, ó, tá? E o babadinho vai ficar lá embaixo. Com a ajuda do ferro, nós vamos, ó, puxar bem isso aqui, ó, tá? Ó. Puxou, passou. Ó. E aproveita, passa o babado para ele ficar bem firminho. Puxou. Aí você vai ver que do outro lado vai ficar assim, ó. Observa se não tem, se o tecido não tá torto. Tem que estar bem esticadinho, tá, gente? Puxa o babado para baixo, ó, assim, tá? Aí dá uma alfinetada para o tecido não sair do lugar. Tá? Dá uma alfinetada aqui. Para ele ficar bem esticadinho. E agora nós vamos fazer o nosso acabamento aqui do lado. O acabamento aqui nas laterais é a mesma coisa do barrado secundário, tá? A mesmíssima coisa. E vai ficar assim, tá? As laterais, ó, certinhas, tá? Aí, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, eu vou colocar um passa-fita com a fitinha vermelha. O que eu vou fazer? Eu cortei o meu passa-fita maior, medi aqui certinho, dobrei ele, ó. Dobrei ele na direção certinha e passei uma costura aqui na pontinha só para firmar a dobra. De um lado e de outro. Então, o acabamento dele lateral já tá pronto. Aqui sobrou esse tanto, eu já vou cortar, né? Que não precisa de tanta sobra assim. Já tá costuradinho aqui na pontinha, a dobrinha dele já tá firme. A mesma coisa do outro lado. Assim fica mais fácil de colocar, tá? Aí eu vou colocar ele, você pode, porque nós vamos para a máquina e nós vamos rebater essa costura aqui, ó. Rebater a costura aqui e na lateral com linha vermelha, porque o tecido é vermelho. E depois eu vou colocar esse passa-fita aqui e com a linha de cima branca, eu vou costurar em cima onde está o passa-fita, a fita, e embaixo onde está a fita, para ele ficar bem fixo, tá? Então, gente, ó, vou começar a costurar aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que eu troquei a linha de cima
por linha vermelha. Então, a linha de cima, a linha da agulha da máquina está vermelha, porque o tecido é vermelho do barrado, e a linha da bobina está branca, porque o tecido de baixo, o tecido do pano de prato é branco, tá? Vou costurar aqui na pontinha, retrocesso no início, retrocesso no final, tá? Rebatendo toda a costura em volta. Aí, ó, já estabilizei o meu passa-fita aqui, tá? Direitinho, na altura certa, todo direitinho. Troquei a linha de cima para a linha branca, porque o passa-fita é branco, tá? Vamos costurar ele agora, beleza? E tá aqui, ó, o nosso barradinho já prontinho, com o nosso babado, ó, bonitinho. A traseira dele fica assim, ó, tudo embutidinho. Tá? Bem bonitinho. O barrado secundário tá aqui também prontinho, ó. Tá? Aí é o seguinte, se você tem dificuldade com pet aplique, não gosta de trabalhar com pet aplique, você pode colocar aqui um laço de fita, um laço vermelho de fita, fica bonitinho. Fazer com o próprio tecido um laço de fita, botar fuxico, fazer fuxicos, né? E botar um fuxico verde, outro vermelho, um verde, outro vermelho, um verde, outro vermelho, vai compor bonitinho. Colocar botões, tá? Eu venho com a proposta de um pet aplique. O pet aplique, ele valoriza, ele agrega bastante valor à peça, tá, gente? Então, é assim. Esse é o molde, tá? É um Papai Noel segurando o coração e o outro Papai Noel segurando uma estrela. E aqui tem o ho, ho, que eu vou repetir 3 vezes. É ho, 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 tá? O H, gente, aqui tá o H, o O tá na frente. Mas quando vocês forem fazer, montar o ho, 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 o O é na frente, tá? O H é na frente, tá? É H-O, H-O, H-O. Na hora que a gente for montar, vocês vão ver. Então, é assim, do coração, cada peça tem um número, vocês vão passar ela para o molde, tá? E da estrela são letras. Eu, como vou fazer? Eu vou fazer um num canto, o outro no outro. Eu fiz, em uma dessas duas, você vai fazer essa parte aqui do chapeuzinho, do gorro do Papai Noel, em espelho. Em vez de fazer para esse lado, vai fazer para o outro lado, tá? Os meus moldes têm essa escalazinha aqui, ó. Essa escalazinha aqui, de 3 centímetros. Quando você imprimir, você vai colocar a sua reguinha aqui, com fita. Se der 3 centímetros, quer dizer que o molde está no tamanho natural. Aonde eu consigo esse molde, Glace? Gente, esse molde vai estar no arquivo do grupo. Quem ainda não faz parte do grupo aqui do canal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá, do grupo. Vocês vão clicar no link do grupo e já vão ser mandados lá para o grupo. Quando chegar lá no grupo, vocês vão clicar em participar. Quando eu ver a solicitação, eu vou aceitar. Depois que eu aceitar, vocês vão poder entrar no grupo e pegar
ir lá em arquivos, no grupo, e pegar o molde. O molde é o seguinte, quando vocês forem procurar o molde, vocês podem procurar de duas formas, pelo nome, e lá eu vou escrever assim, molde do Papai Noel Coração Estrela, tá? Isso vai identificar que o molde é esse aqui. Mas vocês também podem ver pela data. É só dar uma olhadinha na data que foi postado esse vídeo, entra lá no dia da postagem ou um dia antes. Por exemplo, se eu postar no dia 7, você vai procurar no dia 6, que provavelmente vai estar lá no grupo, tá? Então é isso. Na descrição desse vídeo também eu vou deixar o link da aula onde eu ensino o Pet Aplique. Eu faço uma aula de Pet Aplique. Nessa aula eu ensino vocês a fazerem, falo sobre papel termocolante, e ensino vocês a fazerem o Pet Aplique sem o papel termocolante, porque eu sei que muitas de vocês estão com dificuldades de achar o papel termocolante na cidade de vocês. Então, eu ensino a fazer sem o papel termocolante. E eu ensino também como tirar o molde, quem não tem impressora, está sem dinheiro, está sem tempo de ir numa lan house, como tirar o molde. Eu dou uma dicasinha de como tirar o molde diretamente da tela do computador. E vou deixar também o link da aula de caseado. A aula de caseado vocês vão aprender, vão ver, né? Como eu faço o caseado, qual o ponto que eu utilizo, a posição da agulha, tudo direitinho, tá? Então é assim, as minhas pecinhas já estão aqui cortadas e a gente vai partir para a montagem, tá? Sempre tendo na nossa frente o molde, porque com o molde vocês vão saber aonde vocês vão colocar direitinho a peça. Eu vou colocar um Papai Noel aqui, outro aqui, e aqui no meio eu vou distribuir o ho, 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 tá? Aí vai ficar assim, ó, Papai Noelzinho, tá? Então, desse outro lado aqui, nós vamos botar o outro Papai Noel. E esse outro Papai Noel, o Papai Noel desse lado aqui, é o que eu falei. O gorrinho, ó, vai estar para o lado de cá. Aí tá, aqui, depois, vocês devem estar vendo aqui a patinha da minha gatinha, que ela acha que tudo que eu faço é dela, e já deitou para se acomodar aqui. Porque eu acho que a Violeta, minha gata, se ela não fosse uma gata, ela seria uma costureira, que adora dormir na minha máquina. Então, aí agora nós vamos organizar as letrinhas. Tá um Papai Noel de um lado, outro Papai Noel de outro, e nós vamos o ho, 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 tá? Você vai organizar do jeito que você quiser, é óbvio. Tá na posição, colocamos o ferro por 20 segundos em cima para fixar. Peraí, Violeta, não te queimar. Para fixar o tecido ao pano de Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui no desenho, no molde, tá, ó, o olhinho e o narizinho, tá vendo? Vocês podem fazer com o lápis e depois fazer uma bolinha, né, com a linha e a agulha, fazer uma bolinha aqui e fazer o contornozinho do nariz. Ou vocês podem utilizar tinta preta e existe, eu uso aqui, ó, porque essa caneta aqui, o nome dela é Micron, tá? Micron 05. Ela tem uma ponta assim, ó, a pontinha dela é assim. Ela é uma espécie de caneta nanquim, mas ela é utilizada para fazer, porque ela é uma tinta permanente. Então, ela é utilizada para fazer rostinho de boneca, tá? Então, esse tipo de coisa, ela tem uma precisão bem legal, ó.
Fica bem preciso. Aí você vai fazer o narizinho e vai fazer as duas bolinhas do olhinho, tá? E tá praticamente pronto o nosso paninho de prato. Como eu já falei para vocês antes, mesmo o meu termocolante ele é o definitivo, mas mesmo assim eu gosto de fazer o caseado. Acho que fica mais seguro e acho que fica mais bonito. Dá mais trabalho, mas fica mais bonito, tá? Então, gente, está aqui o nosso pano de prato já prontinho. Ó, tecido, o barrado principal, o barrado secundário, tá? Com elozinho. Quanto a preço, é o seguinte. Quando eu vendo pano de prato só barradinho, sem os pet apliques, a R$10. Barrado com pet aplique, R$15. É claro que isso é só uma sugestão de preço. Espero que vocês tenham gostado, tá? Natal tá aí, já tá na hora da gente começar a renovar nossos estoques para o Natal, tá? Feita essa aula com muito carinho, pensando em vocês. Já falei várias vezes, pano de prato, gente, é uma coisa que vende o ano inteiro. Toda dona de casa está sempre comprando pano de prato, ou para ela mesma ou para dar de presente, tá? Boas vendas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.